Fundamentos em doenças valvares. Tudo o que você precisa saber sobre a insuficiência ótica. Eu sou a Flávia Girardi, fiz o meu fellowship em valvopatias na unidade de valvopatias aqui do INCOR e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são os sinais, os sintomas e o exame físico esperado na insuficiência ótica. Importante. Bom, como vocês viram na fisiopatologia da doença, a insuficiência ótica é uma doença por sobrecarga de volume. E nesse contexto, a gente vai tendo um remodelamento do coração justamente para se acomodar às alterações hemodinâmicas que são causadas por todo esse volume regurgitante na diástole que vem da aorta para dentro do ventrículo. E é por isso que, assim como na insuficiência mitral e principalmente na insuficiência aórtica, o paciente que tem essa doença na forma crônica, ele vai demorar muito tempo para evoluir com sintomas. Porque justamente ele vai se acomodando por conta desse remodelamento, e aí quando esses mecanismos de acomodamento eles falham, é aí que o paciente começa a ter sintomas. Então, quais são esses sintomas? Principalmente a dispneia, que ela pode ser ao esforço, e quando o paciente não tiver mais condições de acomodar esse volume, ele começa a ter uma hipertensão pós-capilar e uma hipertensão arterial pulmonar também, e aí ele começa a ter dispneia paroxística noturna e também ortopneia. Esses sintomas eles vão se desenvolvendo gradualmente ao passo que vai ocorrendo uma redução da reserva cardíaca. Por outro lado, a gente sabe que com essa sobrecarga de volume, o nosso coração ele acaba tendo, na insuficiência aórtica, uma hipertrofia. E uma hipertrofia que é principalmente excêntrica. Então, a gente aí tem uma proliferação de cardiomiócitos, principalmente em série, em que a gente tem um aumento da massa do miocárdio, porém, a gente não tem, proporcionalmente, um aumento da nossa reserva da malha coronariana. E é por isso que o paciente ele pode ter angina aos esforços e também aquela angina paradoxal, que muitos já devem ter ouvido falar. Então, a gente sabe que, preferencialmente, a perfusão coronariana ela ocorre na diástole. E quando o paciente tem insuficiência aórtica, isso já fica comprometido. E quando nós dormimos, nós já temos aí de uma forma fisiológica uma bradicardia, e aí associada a essa insuficiência na perfusão durante a diástole, o paciente que tem insuficiência aórtica ele pode acordar por uma angina. Ele acorda e imediatamente melhora, justamente porque aí ocorre um aumento da frequência cardíaca. Além disso, é muito comum durante a evolução da doença, principalmente com a redução dessa reserva coronariana, é comum que o paciente tenha um agravamento, por exemplo, de sintomas de lipotímia, e ele pode ter, inclusive, síncope. Além disso, a gente pode ter sintomas que não são só relacionados à evolução, né, dessa redução de reserva cardíaca. Esse paciente ele pode ter uma percepção de alguns sinais. Por exemplo, ele pode ter um desconforto torácico, né, o Brown ele fala bastante disso, que é uma dor ou até uma pressão mecânica que é causada pela batida do coração contra a parede torácica. Então imagina que todo aquele volume regurgitante ele vem para dentro do ventrículo e agora esse ventrículo ele tem que ejetar todo esse volume. Então esse hiperfluxo é capaz de gerar esse desconforto na sístole do ventrículo contra a parede torácica e isso ser sentido pelo paciente. Isso pode ser sentido então como uma percepção de batimentos incômodos. Se o paciente tiver, por exemplo, num contexto aí de uma hiperdinamia, ele pode ter esses sintomas e ele também pode ter esses sintomas ao deitar, né, num decúbito de uma forma um pouco mais exuberante. O paciente ele pode ter também uma queixa de cefaleia pulsátil, então se ele tiver palpitações, esse hiperfluxo no contexto de taquicardia pode gerar esses sintomas. E o que o Braun também comenta é uma angústia, né, que o paciente pode ter durante as extrasístoles ventriculares. Então a gente sabe que o ventrículo ele vai acabar tendo um enchimento maior e excessivo, né, durante o batimento pós-extrasistólico, e o paciente que já tem aí um volume aumentado durante a sístole, ele vai ter esse sintoma mais exuberantemente percebido, né? Bom, quando a gente fala de exame físico, a gente sabe que a insuficiência cardíaca é a doença valvar em que a gente vai ter aí uma malha enorme de sinais e principalmente também de ausculta. Então, começando pela ausculta cardíaca, a gente tem basicamente 4 sopros que nós sempre buscamos quando a gente vai ouvir o paciente. É claro que a gente faz aquela graduação, né, de 1 a 6, e que quando a gente tem uma irradiação, e a gente vai considerar que são 3 cruzes, a irradiação do sopro ela é principalmente para carótidas e fúrcula, então a gente vai graduar em 3 cruzes, isso vai significar possivelmente uma insuficiência aórtica importante, ou ele pode ter frêmito, que vai caracterizar 4 cruzes, isso é igual para todas as valvopatias. Mas aqui a gente tem 4 sopros que são o que a gente mais busca quando nós estamos avaliando um paciente e a gente não tem nenhum outro método complementar, a gente quer fazer ali um diagnóstico pela propedêutica. Então,
Quando a gente tem insuficiência aórtica, o que a gente vai escutar? Principalmente no foco aórtico ou no foco aórtico acessório, a gente vai ter um sopro que ele é diastólico, ele é aspirativo e ele é decrescendo. E aqui o que vai dizer para a gente que é mais importante ou não da insuficiência aórtica não é o grau de intensidade desse sopro, e sim se ele é holossistólico ou não. E ele pode ser holossistólico e também pode ter uma B2, principalmente ali no foco aórtico, essa B2 ela pode ser hipofonética, justamente porque eu tenho as cúspides doentes de um paciente que tem insuficiência aórtica, ou mesmo porque eu tenho uma falha de coaptação. E aí a segunda bulha, que seria justamente pelo fechamento das cúspides da aórtica, não vai acontecer de uma forma normal e essa segunda bulha, então, ela vai estar hipofonética. Então, a gente tem um sopro diastólico em foco aórtico acessório, aspirativo em decrescendo. Quando é importante, ele é holodiastólico e uma B2 hipofonética. Mas é muito comum, até os residentes comentam isso, no primeiro momento, ele às vezes, o residente ou qualquer outro médico nem ausculta um sopro diastólico. Ele acaba dizendo, olha, eu estou ouvindo, na verdade, um sopro sistólico. Como que a gente justifica isso? Bom, na insuficiência aórtica, a gente tem um volume regurgitante, né, na diástole, que vem da aorta para dentro do ventrículo, e esse ventrículo ele tem que ejetar todo esse volume que justamente voltou na forma de regurgitação da diástole. E aí a gente vai ter o que a gente chama de um sopro de hiperfluxo. Como é que esse sopro de hiperfluxo ele é auscultado? Justamente no foco aórtico, é um sopro que é justificado, né, por um fluxo turbulento de todo aquele volume que está passando por uma válvula aórtica que não está estenosada, mas que pelo hiperfluxo acaba gerando um sopro que nós falamos que ele é mesosistólico, certo? E de uma forma bastante interessante, que nós também sempre procuramos, é o sopro ou o fenômeno de Austin-Flint. O fenômeno de Austin-Flint, ou o próprio sopro, ele nos diz que, de fato, a insuficiência aórtica é importante. Por quê? Quando a gente tem aquele fluxo regurgitante da diástole que vem, né, da aorta para dentro do ventrículo, pelas cúspides ali que não tem uma boa coaptação, esse fluxo justamente ele vai bater na cúspide anterior da mitral e vai impedir que essa cúspide tenha uma boa abertura. E aí a gente vai auscultar um sopro, muitas vezes diastólico, um enruflar, que mimetiza uma estenose aórtica, desculpa, uma estenose mitral, mas que é funcional, justamente porque aquele fluxo da insuficiência aórtica impede, né, de fato, uma abertura boa dessa válvula mitral, gerando então esse terceiro sopro que nós procuramos tanto, que é o sopro de Austin-Flint na ausculta da insuficiência aórtica, importante. Bom, nós falamos então do exame físico relacionado à ausculta, e agora a gente vai falar daquela vasta, né, lista de sinais que nós procuramos, são sinais mais periféricos e que são relacionados justamente a essa sobrecarga de volume, e é um volume que é ejetado de uma forma rápida, né, pelo ventrículo, e com uma falha de coaptação ou com essa própria doença primária da válvula aórtica, a gente tem uma diástole com uma pressão diastólica muito mais baixa. Então, todos esses sinais aqui que a gente vai falar são relacionados justamente a essa hemodinâmica que é proporcionada pela própria insuficiência aórtica. Então, a gente tem o sinal de MIC, né, que o que ele nos diz? É um movimento involuntário da cabeça que ele é sincronizado com a pulsação do paciente. Então, se a gente palpar pulso radial, pulso carotídeo, e a gente vai ver que o paciente que ele tem esse movimento, em que ele fica justamente com movimentos involuntários da cabeça sincronizados com o pulso, certo? Além disso, a gente tem o sinal de Miller, que é a pulsação sistólica visível da úvula. A gente tem o sinal de Becker, que na verdade é a pulsação das artérias retinianas, mas esse sinal a gente só consegue ver realmente no fundo de olho, né, com a dilatação aí das pupilas. A gente vai ter aquele sinal que é muito comum da gente ver, que é a dança das artérias. Então, que é aquela pulsação que a gente vê na região do pescoço do paciente, né, essa região central, em que a gente tem uma pulsação que é sincronizada dos vasos aqui do pescoço, e isso é gerado por quê? Justamente é uma dilatação pelo hiperfluxo e uma rápida contração por conta da diástole, em que a gente tem uma pressão diastólica muito baixa por conta dessa insuficiência da válvula aórtica durante a diástole, né? Que mais? O que a gente consegue ver além da cabeça do pescoço? O que a gente vê no tórax? A gente já falou aqui
da questão da ausculta do sopro, mas a gente pode ter um ictus deslocado. Então, o paciente que tem a insuficiência aórtica, como a gente falou, ele tem uma sobrecarga de volume e esse paciente vai evoluir com uma hipertrofia excêntrica, né? Então, uma hipertrofia às custas de uma hipertrofia excêntrica, a dilatação importante desse ventrículo, que é justamente a valvopatia que vai garantir as maiores dilatações ventriculares de todas as valvopatias e de uma forma impressionante até em qualquer outra doença cardíaca. Então, esse ictus ele vai estar deslocado tanto para baixo quanto para a esquerda, mostrando realmente que tem um aumento desse ventrículo. E na periferia, a gente vai ter o pulso de Corrigan ou o martelo d'água, que na verdade esse sinal ele foi descrito originalmente com a palpação do pulso radial, mas a gente pode, de uma forma até às vezes mais fácil, sentir esse sinal, que é o pulso e martelo d'água, se a gente fizer uma palpação aqui carotídea. Então, o que é isso? É um pulso em que tem uma alta amplitude, uma rápida ascensão, né, pelo hiperfluxo, e uma diminuição abrupta, justamente, né, por essa pressão diastólica que é mais baixa. Há justamente essa pressão de pulso aumentado, que nada mais é do que uma pressão divergente, ou seja, uma grande variação entre a pressão sistólica e diastólica. Então, é aquele paciente que você ausculta ele vai estar, você ausculta junto com o esfigmo, que seja um digital, e você vai ter uma grande variação. Então, é um paciente que chega no consultório com uma pressão de 160 por 60, 170 por 70, então uma grande pressão de pulso. Isso também é relacionado ao hiperfluxo na sístole e a queda diastólica repentina pela incompetência valvar. Tem o sinal de Quincke, que ele é descrito como a visualização, né, da pulsação capilar no leito unguial, e a gente pode sensibilizar esse sinal se a gente colocar uma lanterna por baixo do dedo e fizer uma leve compressão distal aqui da unha. E aí a gente pode ver essa pulsação capilar por hiperfluxo visível, né, no paciente nas extremidades. E de membros inferiores, a gente tem o sinal de Traube descrito e que a gente acaba fazendo um pouco menos, mas o que é? Você auscultar ali na artéria femoral durante a sístole o que a gente chama de pulso em tiro de pistola, justamente por esse hiperfluxo, e tem o sinal de Doroziez. O que é esse sinal? Nada mais é do que você auscultar um sopro sistólico e diastólico em diferentes locais ali da artéria femoral, de acordo com a pressão que você faz com o estetoscópio. Então, eu coloco o estetoscópio ali na topografia da minha artéria femoral, mais próximo à região inguinal, então mais proximal, eu vou ouvir um sopro sistólico com essa compressão. E por outro lado, quando eu afasto esse esteto e faço uma compressão mais distal da minha artéria femoral, eu vou ouvir um sopro diastólico. Então, a presença desses dois sopros em locais diferentes, determinados pela minha variação de pressão causada pelo esteto, isso é um sinal positivo e indica uma insuficiência aórtica importante. E o sinal de Hill, que é uma pressão sistólica maior no membro superior do que no membro inferior do que no superior, já foi descrita, né? Vocês vão encontrar na literatura aí como um sinal de insuficiência aórtica importante, mas atualmente ele não está mais nesse rol, certo? Bom, pessoal, essas são as minhas referências, né? Vocês podem conferir aqui nos nossos slides na plataforma, e foi um prazer estar com vocês. Até o próximo capítulo.